Good vibe para todos, diretamente do Rio Grande do Sul. Nesse friozinho bom pra gente falar um pouquinho sobre educação e sobre os fatos que agitam o nosso dia a dia. E nesse nosso espaço, Good Vibes, o nosso objetivo, como vocês já sabem, é conversar sobre o que as notícias do dia a dia tocam na educação e como nós podemos tirar daí uma boa vibração, algo pra gente fazer na nossa escola. E já quero deixar aí um aviso, se inscreva no canal aqui, no botãozinho vermelho e deixe seu comentário, fazendo perguntas ou propondo temas, porque todo dia nós estamos aqui para falar das atualidades, daquilo que é polêmico, mas sempre sob a visão da educação, da sala de aula e da aprendizagem. Então convoco a todos os amigos para comigo ingressarem neste tema que eu separei para hoje. Ah, sim, separei para hoje um tema especial. As nossas crianças são burras? Roda a vinheta. Para início de conversa, já quero dizendo que nossas crianças não são burras, não. Nenhuma criança em nenhum lugar do mundo é burra. Ou seja, coitado dos burros que não merecem essa pecha, porque muitos até fazem coisas muito interessantes. Mas, Max, se nossas crianças são todas inteligentes ou capazes de produzir inteligência e de aprenderem coisas, todas as crianças são capazes. E está falando aqui um educador que está há muito tempo numa sala de aula e que estudou bastante sobre aprendizagem para afirmar que todos aprendem, todos, crianças, adultos, todos aprendem. E o grande desafio que esse tema de hoje nos chama é entender a pressão que tem sido feita em cima das nossas crianças e do sistema escolar. E talvez esquecendo de uma pressão mais importante, que é a pressão social por mudanças e transformações na educação. E eu, quando falo em mudanças e transformações, não estou falando em política, mas estou falando em métodos, em estrutura, em organização, porque é isso que influencia nas aprendizagens, que é o que a gente pode falar por aqui, sendo professor, sendo educador. E Max, por onde caminha isso? Nas últimas semanas a gente tem visto aí nas mídias, podemos ver aqui, né? Opa, desse lado daqui, vou apontar. Nós temos visto nas mídias um constante repetir de que as nossas crianças vão mal, que vão mal no IDEB, que vão mal nos testes mundiais, que vão mal em atividades, que a gente não consegue atingir o mínimo. E isso desqualifica, num primeiro grau, a nós professores, que todo dia saímos e realizamos às vezes uma tarefa em glória, ensinando em lugares onde seria humanamente impossível. Em segundo lugar, às nossas crianças, que têm a sua autoestima e a sua autoimagem lá embaixo, por estar ligando a televisão e vendo nas manchetes e na internet que os alunos brasileiros não conseguem nada, que comparados aos outros do mundo estão muito atrás. Professor Max, e aonde há verdade nisso que nós estamos vendo? Aonde há dados e o que isso tem a ver com a educação? Claro que nós estamos ainda muito distantes do que nós gostaríamos de estar em termos de desempenho educacional. E isso tem a ver com a própria preocupação de nós brasileiros com a educação. O nosso sistema, o nosso modelo educacional vem se arrastando há 40, 50, 60 anos quase com o mesmo formato de tempo, de horário, de estrutura. Muitas das nossas escolas, a maioria foram construídas nos anos 70, nos anos 80. Além de que nós sabemos que nos últimos 20 e poucos anos, a grande preocupação foi com o ensino universitário, que tinha que crescer sim no Brasil, um país continental. E tudo isso impactou na nossa escola das crianças. E o primeiro impacto, claro que se vê
no IDEB, por exemplo. Vamos falar até 2019, porque não dá pra gente falar também do IDEB agora, durante a pandemia. Isso, pra mim, é só pra gente chorar no leite derramado. Vamos começar a ver de novo os dados em 2023, 2024. A pandemia impactou muito a nossa normalidade. Mas a gente olhar o IDEB, vou botar um gráficozinho aqui, nós vamos ver que ele vem evoluindo de 2005, quando começou a ser contado, a 2019. E nós temos uma evolução interessante, que, claro, ainda não chegou na nossa meta. A meta era que a gente atingisse a nota 5 em 2019, mas nós chegamos a 3,9, nota 4. 20%, 20 e poucos por cento abaixo da meta. Max, nota 4, nota 4. É pouca essa nota? Na realidade de hoje, ela ainda é uma nota pequena. E como é que é isso em comparação ao mundo? Vamos dar uma olhadinha antes de eu explicar o porquê da nota 4. A gente pode ver, por exemplo, os nossos dados no PISA, publicado lá no site do MEC. Nós vamos ver que o Brasil em ciências está com 18,2, enquanto a média mundial é 50. Matemática 12,3, a média mundial é 48,2. Leitura 25,5, enquanto a média mundial é 52. E resolução colaborativa de problemas 35, enquanto o nosso índice é 6, enquanto a média é 35. E educação financeira, o nosso índice é 21,8, 22, enquanto a média é 55. E aqui na educação financeira tem algo interessante. O que, professor Max? Ela é medida mais nos países, vamos dizer, ocidentais, aqui, Atlântico, leste, né? Nós aqui do leste do Atlântico, Estados Unidos, Brasil, etc. Nós não vamos ter essa medida na Finlândia, na Coreia, no Japão. Por que, Max? A educação financeira não é importante para eles? Não, ela está colocada dentro de todos os sistemas, né? Do desenvolvimento da crítica, da percepção, da matemática, da relação das coisas, em projetos, em atividades. Eu não preciso ter um recorte específico, né? Isso é muito discutível, né? Talvez agora, por um momento específico, mas também não acredito nisso. Eu acredito que ela ficaria muito melhor inserida dentro dos conhecimentos. Mas esse não é o problema aqui. Nós estamos falando do desempenho dos alunos. E estamos vendo que, em média, em ciências e matemática, nós estamos 1/3, ou temos 3 vezes menos nota do que a média. E que em leitura nós estamos metade abaixo da média. E resolução de problemas, a média é muito baixa, e empreendedorismo também metade. O que quer dizer isso, Max? Que o aluno realmente brasileiro, as crianças e jovens, tem menor capacidade de aprender, a nossa escola tem menos qualidade. Na verdade, para a primeira pergunta, não. Para a segunda, sim ou não. As nossas escolas têm uma qualidade, até que na sua média, bem razoável. Se nós formos pensar no ensino de educação infantil até o 5º ano, nós temos melhorado muito na qualidade através do atendimento que é dado pelas prefeituras. Depois do ensino ao 6º ano em diante, o ensino médio, nós temos aí a relação prefeitura e governo de estado, e isso ainda precisa ser melhor resolvido. Mas nós temos escolas de excelência em todos os níveis, particular, federal, estadual e municipal. Igual a muitos países, onde também se tem escolas de qualidade e escolas com menos qualidades. Mesmo na Europa, nos Estados Unidos, isso também acontece. Mas, Max, por que na média nós temos notas tão baixas referente a outros países, como a gente viu aqui no dado anterior? Ou seja, 1/3 da média, 20 de 50, 15 de 50. Max, por que isso acontece? A gente primeiro tem que entender que a relação de aprendizagem num mundo de altas tecnologias, ela se dá de uma forma muito plural. E essa forma, para ter resultado
e resultado nas proeficiências, ou seja, no conteúdo de português, matemática, ciências, e nos comportamentos, que é nas atividades de resolução de problemas, projetos, atividades solidárias. Quando eu quero trabalhar com isso, eu preciso entender que se faz necessário 3 coisas, que o mundo todo já faz há muitos anos. Primeiro, um currículo articulado. O que é isso, Max? Um currículo que se preocupe com o desenvolvimento das proeficiências. Segundo, um horário que permita esse currículo se articular. E terceiro, a formação de professores para dar conta dessas atividades. Traduz isso, Max, para a nossa linguagem comum. Ou seja, nós precisamos de uma escola que seja integral, que aumente o seu período de aula. Porque se os nossos alunos conseguem no IDEB tirar em média 4, com 3 horas de aula, em média, tirando os intervalos, frente a alunos que tiram 5, 5,5, 6, com 6 horas a 7 horas de média de aula, tirando os intervalos, nós estamos fazendo uma comparação tremendamente injusta. Até porque nós sabemos que nas casas das crianças há pouca tecnologia embarcada para que elas possam efetivamente estudar ou fazer grandes temas de casa. A gente viu isso na pandemia. Então é importante entender que se os nossos alunos estudam 3 horas e tiram nota 4, frente a outros alunos que estudam 7 a 8 horas e tem a nota 6, o nosso aluno não está tão defasado assim, proporcionalmente até está muito parecido. As dificuldades são as mesmas, eu lecionei em Portugal, na Espanha, na França, as dificuldades são as mesmas, eu trabalhei nos Estados Unidos, as dificuldades são as mesmas com as crianças. Há escolas boas, há escolas sucateadas, há professores motivados, há professores que estão desligados. Claro que existem diferenças culturais, isso é óbvio, mas quando a gente fala em crianças e aprendizagem, nós temos que entender os fatores que estão em volta. Em termos de aprendizagem, é fundamental e urgente que a gente amplie, que a gente torne todas as escolas integrais. E mesmo assim, tornando elas com um currículo articulado, o que é isso, Max? Um currículo que dure às 6, 7 horas com as disciplinas. E só depois a gente tem atividades extras de arte, de esporte, de recuperação de atividades, de reforço escolar, de teatro, ou seja, que aí a gente construa naquelas outras 2 horas, 2 horas e meia, que compõe esse dia integral, que vai das 8 da manhã às 6 da tarde, eles possam então desenvolver outras atividades, que trabalham seus talentos, as suas competências, porque ensinar é desenvolver conteúdo, comportamentos e competências. E as nossas crianças têm sim grande qualidade. E quando a gente se prende a essas provas, os alunos agora do ensino médio só responderam 27%. Mas qual foi o acesso que a gente teve a eles? As bibliotecas das nossas escolas estão abertas 24 horas? Não, 24 horas nem peço isso, mas estão abertas no fim de semana, se os alunos quisessem estudar. As nossas estruturas públicas estão abertas para a comunidade o tempo todo. Esse é um desafio. Essa escola aberta, integral, que tem um currículo que inclui as refeições básicas, que tem professores dedicados a uma escola só. São algumas fórmulas simples e pequenas que fizeram da Finlândia, da Coreia do Sul, de Portugal, dos Estados Unidos, do Chile, experiências exitosas na educação. Nós podemos sim termos essa experiência, mas nós não podemos acreditar que é sufocando as crianças e a escola e querendo que elas possam dar um resultado que por enquanto é impossível para elas, é que vamos ajudá-las a crescer. Nós estamos, de uma certa forma, jogando a autoestima das famílias, jogando a autoestima das crianças lá para baixo, e isso é muito perigoso e tremendamente injusto. Então, boas vibrações, good vibe quer dizer o seguinte para vocês:
Vamos acreditar nas crianças. Vamos transformar as escolas em escolas integrais. Aonde isso acontece, os resultados mudam radicalmente. Olha aqui. Radicalmente. Vamos acreditar que está no modelo e na nossa possibilidade de solução a mudança da escola. Não é fazendo sempre o igual que a gente consegue resultados diferentes. Para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer diferente. E fazer diferente é fazer muito diferente. Boas vibrações, vibrações integrais, escola integral, currículo e planejamento, para que a gente possa, sim, dizer, nossas crianças são muito inteligentes. Se eu colocar o valor da nota delas vezes 2, que seria o tempo que elas teriam que estudar a mais, elas já chegariam a 8, estariam melhor que a Finlândia. Ah, meu Deus, boas vibrações, essas crianças podem tudo. Um beijo no coração, até amanhã. Tchau, tchau.